Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, no nosso último vídeo a gente viu aquele lindo mantra, aquela linda explicação que o Senhor da Morte dá a Nachiketas em relação à sílaba Om, sendo esta sílaba Om o símbolo de tudo aquilo que existe, né? A gente viu que desde o momento em que a gente abre a boca, A, até o momento em que a gente fecha a boca, que são essas letras que compõem, né, além do U, a sílaba Om. Então, desde o momento em que você abre a boca até o momento em que você fecha a boca, todos os sons podem ser criados, ou seja, todos os nomes podem ser criados, todas as formas são criadas. Então, todos os nomes e formas estão condensados neste símbolo que é a sílaba Om. E esse Om, que é sempre existente, esteja manifestado nestas formas e nestes nomes ou não, o universo é sempre existente. Ele existe nessa forma manifestada, mas ele também existe na forma não manifestada. E isso está muito bem explicado naquele mantra que existe dentro da tradição. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Então o mantra diz: a plenitude está tanto aqui, naquilo que eu consigo perceber através dos meus sentidos e da minha mente, mas também a plenitude existe mesmo quando a mente e os sentidos não conseguem captar a manifestação, ou seja, a plenitude é sempre existente. E o mantra continua dizendo: da plenitude surge a plenitude, ou seja, a plenitude ou o universo ele não vem do nada, porque do nada só pode vir o nada. Existe sempre uma capacidade de manifestação, existe sempre um potencial e existe a própria manifestação. E o mantra continua dizendo: se em algum momento todos os nomes e formas deixarem de existir, o que ainda existirá será a plenitude. Portanto, o universo não existe apenas quando ele está manifestado em nomes e formas. O universo é sempre existente. E é isso que esse mantra agora da Katha Upanishad vai dizer. O mantra diz que o ser é aquele que nunca nasceu e que, portanto, nunca tendo nascido, não está sujeito à morte. O ser é aquele que é o mais antigo, ele é sempre existente. Então, o ser não está sujeito à morte, não está sujeito ao apodrecimento, digamos assim, como a mente e o corpo estão. Então, o mantra aponta para uma confusão que nós fazemos sempre em relação a nós mesmos. Estamos muito identificados com corpo e mente, como aquilo que eu sou. Sempre que eu falo sobre quem eu sou, eu estou apontando para o corpo, eu estou apontando para a mente, eu estou apontando para alguma qualidade individual minha. Mas a Upanishad aqui está te sugerindo, está te convidando a investigar, a olhar para além destas características, para além do corpo e da mente, para aquilo que é sempre existente. Então, para que a gente possa exemplificar isso de uma forma bem simples, né? A própria tradição usa ali das analogias, usa ali dos símbolos para que a gente possa captar. E um dos símbolos mais correntes, digamos assim, mais comuns para que a gente possa observar isso e entender isso, é o símbolo do pote do barro, por exemplo. O pote é uma forma, o pote é um nome. Isso aqui eu chamo de pote. E
vendo esse nome pote, eu coloco essa forma. Mas se em algum momento esse pote for destruído, se esse nome e forma forem destruídos, o que ainda existirá sempre será o barro. Então a confusão que eu faço é achar que eu sou o pote, né? Eu sou a forma pote, eu sou o nome pote. E esqueço de ver a essência do pote, aquilo que sustenta o pote. Portanto, mesmo que nome e forma acabem em algum momento, e isso vai acontecer com você, porque em algum momento o seu corpo nasceu, em algum momento a sua mente nasceu, mas em algum momento o seu corpo e a sua mente deixarão de existir. Mas o universo, aquilo que sustenta tudo aquilo que existe, não deixa de existir. Portanto, o nascimento e a morte existem apenas para o corpo e a mente, existem apenas para os nomes e formas. Para o universo, para essa essência, essa consciência que sustenta todos os nomes e formas, como o barro sustenta o nome e a forma pote, o barro nunca vai deixar de existir. Portanto, você também nunca deixará de existir. Porém, você precisa entender, entre aspas, que você é o barro e que você não é o pote. Assim como existe o exemplo também da onda e o oceano. As ondas nascem, as ondas vivem por um tempo e em algum momento as ondas quebram e acabam. Só que o que é a natureza da onda? A natureza da onda é água, sempre foi água. Mas quando você chega na beirada da praia, você não consegue dizer, nossa, que água. Você diz, nossa, que onda. Porque a sua mente e os seus sentidos se relacionam com nomes e formas, é assim que acontece. Mas o que a tradição te convida a fazer aqui é enxergar um pouquinho mais do nome e forma, é enxergar a essência. E para isso eu tenho um professor incrível, eu tive a sorte de ter esse professor incrível que é o Swami TV, Swami Tattvavidananda, que através dos seus exemplos muito sarcásticos e engraçados, lembram a gente disso, né? O Swami TV fala que a coisa mais boba do mundo é falar sobre o aniversário de um Swami. Swami, quando o senhor nasceu? Swami, quando o senhor tomou sannyasa? Ou quando o Swami morreu? Porque o Swami é aquele que entende que ele é livre de limitação, que tem esse entendimento do livre de limitação. Portanto, para um Swami, datas não são importantes, porque ele entende que ele nunca nasceu, porque ele entende que o sannyasa não é um outro nascimento. Ele não se importa se um dia ele vai morrer ou se vão comemorar ou celebrar, né? Celebrar seria a palavra mais adequada, né? Mas celebrar o aniversário da sua morte, porque para ele nunca morreu. Então o Swami TV sempre fala isso. Não, a coisa mais estúpida a se perguntar para um Swami é sobre a sua idade. Só vale para uma coisa perguntar a idade para o Swami, segundo ele, que é quando você precisa fazer um passaporte ou um documento. Não, aí sim, aí você precisa realmente dizer a sua data de nascimento, porque você não vai chegar para as autoridades e falar, nossa, eu nunca nasci, eu nunca vou morrer. Não é assim que a banda toca, né? No aspecto relativo da vida, ok, a gente tem que falar sobre isso. Mas se a gente for olhar para o aspecto absoluto, o ser nunca nasceu, o ser nunca morreu. E existe também ali uma passagem na Bhagavad Gita, no capítulo 2, muito interessante, que remete a esse mantra que aparece aqui na Katha Upanishad. E eu vou mostrar para vocês aqui o verso da Gita que fala exatamente o que a Upanishad está falando. Ele diz aqui, este eu não nasce, nem jamais morre, existindo, nunca voltará a não existir novamente. Este não nasce, é eterno, imutável, sempre o mesmo. Quando o corpo é destruído, ele não é destruído. Então é interessante, né, como os textos, né, falam a mesma língua, né, estão falando sobre esse mesmo assunto, o livre de limitação, o livre da morte, o livre do nascimento, ou seja, não tem começo, não tem fim, não tem esta decadência
que o corpo e a mente sofrem ao longo do tempo. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil lidar com várias coisas na vida, várias coisas mesmo. E eu posso dizer aqui por experiência própria, né? Eu sempre uso esse exemplo porque foi uma coisa que me surpreendeu bastante, né? Eu estava estudando na Índia com esse professor que eu acabei de citar para vocês há um ano atrás, né? Há mais de um ano atrás agora, quando o meu pai faleceu. Eu estava lá na Índia estudando e ali todo esse ensinamento e toda essa percepção do eu livre de limitação fez uma grande diferença para eu acomodar todo esse acontecimento tão triste. E aí é interessante que a gente observe também duas coisas. Uma coisa não é que você não vai ficar triste, não é que você não vai sofrer por um acontecimento desta natureza. Óbvio, você não é uma geladeira e Vedanta não quer te transformar numa geladeira. Você sente a perda, é óbvio, é uma circunstância muito triste. Porém, Vedanta e esse conhecimento te traz uma sabedoria que te ajuda a acomodar essas coisas com muito mais facilidade. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha professora, Glória Herrera, aqui no Brasil. Falei, Glória, eu acho que eu não estou sofrendo tanto, não. Acho que tem alguma coisa estranha. A Glória falou, não, acho que você está realmente aplicando esse entendimento, esse conhecimento na sua vida. E depois eu fui perceber que realmente eu estava colocando esse conhecimento na minha vida, aplicando esse conhecimento na minha vida para lidar com esta perda que eu sofri. Mas no final eu entendi que não é uma perda. Tudo bem, o corpo, a mente, a presença física do meu pai se perdeu. Mas toda vez que eu me lembro dele, toda vez que eu penso nele, ele existe, ele vai sempre existir. Portanto, realmente ele nunca morreu, ele vai sempre existir no meu coração, na minha memória. Então ele é livre de limitação. Então, todo esse conhecimento que a Katha Upanishad está mostrando para a gente nesse verso, nesse mantra, todo esse conhecimento que a Gita mostrou nesses versos, servem exatamente para que a gente tenha esta percepção e consiga fazer esta diferenciação entre aquilo que é perene, entre aquilo que é sempre existente e aquilo que é efêmero. Porque quando a gente se liberta dessa confusão, a vida fica muito mais simples. Lidar com esses acontecimentos, sejam perdas de qualquer natureza, torna-se algo muito mais simples. Porque a gente entende que, na verdade, nada é perdido, tudo sempre existe em outras formas, em outros nomes, mas o universo, essa essência, é sempre a mesma, livre de limitações e infinita. Ela é tudo aquilo que existe e você não é diferente dela. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om.